Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui irmão Alexandre do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, sábado, 30 de agosto de 2025, estaremos começando Josué, capítulo 5 e 6, Antigo Testamento, depois pularemos para Atos dos Apóstolos, capítulo 28, do versículo 1 ao 16. A leitura bíblica é feita deste modo, modo alternado, Antigo e Novo Testamento, versão da minha Bíblia revista e corrigida, e eu não trago aqui comentários dos textos lidos, lendo a letra pura da lei, tá certo? Em breve nós começaremos com oração, pedindo ao Espírito Santo sabedoria para entrarmos no 89º dia de leitura da palavra, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agradeço as orações e a todo mundo que está participando, engajado em também cumprir o nosso plano, nosso projeto, que é terminar a leitura bíblica em um ano, os 66 livros das Sagradas Escrituras. Em breve nós começaremos. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, meu Senhor, por mais um dia de leitura da tua poderosa palavra. Neste dia de sábado, invocamos o teu Espírito Santo para que possa nos dar sabedoria e que possamos entender as Sagradas Escrituras, principalmente o que está oculto, o que está por trás das Sagradas Letras. Pai amado, repreende toda interrupção, humana ou espiritual, e nos dá estes minutos abençoados na tua presença. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ensina, Pai, a meditar na tua palavra e principalmente a colocá-la em prática na nossa vida e na vida do próximo. Muito obrigado pelas tuas misericórdias. Muito obrigado pelo deitar de ontem, pelo levantar de hoje, e que possamos ter um dia de livramento sobre a tua poderosa mão. Abençoa grandemente esta leitura, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui, irmãos. Josué, capítulo 5, tem como subtítulo A circuncisão dos filhos de Israel. Versículo 1 fala: Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passassem, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje resolvide sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até ao dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel
não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que me diz, meu senhor, ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Vamos agora para Josué, capítulo 6, tem como subtítulo: Jericó é destruída, Raabe é salva. Capítulo 6, versículo 1 fala: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo. E o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe diante da arca do Senhor. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas. E a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial, e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas. E os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia e tornaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver. E tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais. Maldito o arraial de Israel, e o turveis. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade.
E tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até ao velho, até ao boi e gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no a fogo. Então, somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim, deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Aleluia, glória a Deus. Josué capítulo 5 e 6. Na leitura concluída, vamos agora para o livro de Atos dos Apóstolos, onde nós estaremos iniciando o capítulo 28, certo? Capítulo 28. E a leitura vai do versículo 1 ao versículo 16. Acompanhe na sua Bíblia. Tem como subtítulo Paulo em Malta. Capítulo 28 de Atos, versículo 1 fala: Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: Certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama enfermo de febre e de disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. 3 meses depois, partimos num navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, indo costeando, viemos a Régio, e soprando, um dia depois, um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois os dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novos de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e as 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos. Mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. Glória a Deus. Somente aqui, irmãos, até o versículo 16. Amanhã nós continuaremos a leitura de Atos, capítulo 28, tá certo? Não vamos quebrar aqui o nosso plano de leitura. Pai, nós queremos te agradecer. Toda honra e toda glória seja dada a ti para todos sempre.
Muito obrigado, meu Pai, por mais um dia de leitura da tua palavra, da tua poderosa palavra. E aqui queremos te agradecer, te pedir livramento, que o Senhor venha nos dar, Pai, um dia de paz, que possamos ter a tua mão poderosa sobre a nossa vida. Guarda aqueles que irão trabalhar, aqueles que irão viajar, guarda de todo mal, todo acidente nas estradas. Meu Pai, tem misericórdia em nome de Jesus. Principalmente para aqueles que estão indo fazer o teu ID, pregar a tua palavra, seja no interior, seja onde for, meu Pai. Cobre de bênçãos da tua misericórdia. Muito obrigado mais uma vez. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amigos, mais um dia que o Senhor permitiu. Vamos aqui pegar o nosso plano de leitura. Lembrando que ele está disponível para impressão no canal, tá certo? E estamos aqui, ó, 89º dia de leitura da palavra do Senhor. Josué 5:6. A leitura de hoje, 30 de agosto, de sábado. Depois pulamos para Atos 28, versículo 1 ao 16. Que é a data de hoje. Encerrando aqui essa transmissão, 6h50 da manhã. Muito obrigado a todos e que o Senhor abençoe grandemente. Se o Senhor permitir, amanhã estaremos aqui para mais um dia. Até mais.